Mais uma questão, tá? Não é difícil. Essa questão ela envolve multiplicação. Até agora não foi passado, tá bom? Não vai ser nem adição nem subtração, e sim multiplicação. E existem algumas regras básicas para você poder fazer uma questão como essa. Ela não é difícil, só que é importante você saber as regras, tá bom? Quando você quer tirar 2/3 de 50, quando você quer tirar 1/4 de 100, aí você vai fazendo a questão. Vamos lá. Em uma sala, sabe-se que 1/4 dos estudantes é formado por meninos. Tá? É formada por meninos. Do total de meninos, sabe-se que 2/3 não são filhos únicos. A fração que representa o total de estudantes que são meninos e não são filhos únicos é, olha só, parece confuso, mas não é, tá? Em uma sala, sabe-se que 1/4 dos estudantes é formado por meninos. Acabou. O total de meninos é isso aqui, 1/4, tá? 1/4. Então, eu sei que é o valor de meninos que tem nessa sala de aula, 1/4. Do valor de meninos, sabe-se que 2/3 desse 1/4 não são filhos únicos. Isso aqui é só para enrolar, mas a questão é bem simples, mais simples do que imagina. Ele quer saber quanto que é, na verdade, 2/3, ó, 2/3 de 1/4. Por quê, professor? Ele está falando da mesma pessoa. Ele está falando das mesmas pessoas. Ele diz, olha só, do total desses meninos aqui, 2/3 não são filhos únicos. Então, eu tenho que tirar 2/3 de 1/4. E para eu tirar 2/3 de 1/4, eu tenho que multiplicar o 2/3 vezes 1/4. Como eu falei, existe uma regra lá atrás que nós aprendemos para que você possa fazer questões como essa, tá bom? Então, vamos lá. Agora, já que não é subtração e nem adição, não precisa tirar MC, só multiplicar. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Beleza, professor. É só isso? Não. Você tem alguma resposta aqui? Não. Então, o que ele quer que você faça aqui? Você simplifique. Eu posso simplificar por 2, e ao mesmo tempo que eu simplifico meu numerador por 2, eu vou ter que também simplificar meu denominador pelo mesmo número, por 2 também. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 1 sobre 6. Aqui, letra E, 1 sobre 6. Está aí a questão feita. Não é difícil. Agora, só recapitulando aqui. Não tem nada a ver com a questão, só para lembrar lá embaixo. Vamos supor que eu queria saber 1/4 de 20. 1 vezes 20 vai dar 4, 5. Tá? Aqui eu coloco o D. Então, são questões que estão lá atrás. Tá? Ah, mas eu quero saber 1/4 de 2/3. Eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Toda vez que eu quero fazer, vai ser o quê? 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Aí simplifico também, que vai ser a mesma coisa, que vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 6. É só para dar uma relembrada. Vamos dar continuidade agora na letra B. Tá? Vamos ver a letra B aí, que praticamente tem o mesmo raciocínio. Só para você lembrar. Então, parece que é assim, uma coisa simples, mas não é não. Tá? Para quem já sabe, tá tranquilo. Mas para quem quer tirar suas dúvidas, vamos continuar. Durante um acidente, 120 pessoas foram expostas a um material radioativo. Desse total, olha só, 3/10 tiveram complicações devido a essa exposição. Olha o que o problema diz. Dentre as pessoas que apresentaram complicações, que são essas, 3/10. Foi o que o problema me apresentou, 3 sobre 10. Que apresentou as complicações. Dentre as pessoas que apresentam complicações, 1/9 teve efeitos colaterais. O que ele quer dizer? Ou seja, durante um acidente, 120 pessoas foram expostas a um material radioativo. Tá. Desse total, 3/10 tiveram complicações devido à exposição. Dentre as pessoas que apresentam complicações, olha só, se você sair lendo, você vai passar desapercebido na questão. E isso aí mata muita gente. Muita gente fica pelo meio do caminho porque não sabe interpretar. Hoje a matemática ela não é questão somente de você resolver
de uma forma pura, posso dizer assim, crua. Não. Hoje você tem que saber contextualizar, tá bom? Senão você fica para trás. O que está reprovando as pessoas hoje em concurso público é a forma dela interpretar o contexto. Ela não consegue interpretar o contexto. Então vamos lá. Dentre as pessoas que apresentam complicações, quem apresenta complicações? 3/10. Tá. Um nono teve efeitos colaterais muito graves desses 3/10. Então, o total de pessoas que tiveram efeitos colaterais graves vamos lá. Então, eu sei que é o quê? 9. D, eu posso botar vezes, multiplicar, que D significa vezes. D quanto? D3/10, tá? É 1/9 de 3/10. Ele está se referindo àqueles que estão na complicações, mas esses aqui tiveram efeitos colaterais, dessa minha fração. Então, o que eu faço? 1 vezes 3, 3. Aqui vai dar 90, porque não preciso tirar MC, porque é uma multiplicação, certo? O que eu posso fazer aqui para diminuir essa minha fração? Posso simplificar. Pode ser por 3, pode ser dividido por 3, que vai dar 1. E aqui também tem que ser a mesma coisa, dividido por 3, que vai dar 30. Eu tenho 1/30. Então, eu tenho 1/30. Então, eu tirei 1/30. O total de pessoas que tiveram efeitos colaterais graves, 1/30. Que tiveram efeitos colaterais, mas 1/30 de quem? De 120. De 120. Vai ser o quê? Eu posso já eliminar aqui, ó. Vai ser, então, o quê? 1 vezes 12. 12 com 3, que é igual a 4. Então, minha resposta é a letra A. Tá bom? Poderia fazer de outra forma também. Tá? Poderia fazer de outra forma, mas eu quis fazer essa forma aqui é tranquila. Então, vamos recapitular. Então, durante o acidente, 120 pessoas foram expostas a um material radioativo. 120 pessoas estão sendo expostas. Desse total, dos 120, 3/10 tiveram complicações devido a essa exposição. Dentre as pessoas que apresentam complicações, volta aqui, ele voltou somente até aqui, para me referir a 3/10, que apresentam complicações, 1/9 teve efeitos colaterais. Então, 1/9 teve efeitos colaterais desses 3/10. Tá bom, então eu descobri 1/30. Então, 1/30. Agora, o que na verdade de efeitos, né, gravíssimos aqui, né, os efeitos colaterais é 1/30. 1/30 de 120, que é o que? O total de pessoas. O total de pessoas está aqui, ó, 120. Esse é o total de pessoas, tá bom? Então, tá aí mais uma questão. Vamos para a letra agora. Vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Aqui é a letra C. Estamos fazendo a bateria de questões, tá bom? Com o mesmo raciocínio praticamente. Com o mesmo raciocínio praticamente. Diz assim a questão. Kátia comprou 100 figurinhas da Copa do Mundo para dividir com os seus 3 melhores alunos. Ela deu 1/5 para o estudante que ficou em terceiro lugar. E deu 1/2, ou seja, deu 1/2 das figurinhas para o estudante que ficou em primeiro lugar. O total de figurinhas que restou para o estudante que ficou em segundo lugar foi de... Então, eu sei que o que ela fez? 1/5 para o estudante que ficou em terceiro lugar. Tá? E depois, 1/2, 1/2 das figurinhas para o estudante que ficou em primeiro lugar. Então, vamos lá. Então, essas figurinhas são 100 figurinhas. Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso somar os dois, logo, que ele deu, 1/5 mais 1/2, fazendo meu MMC aqui, vai dar 10 e 10. 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 2, 5. Passo multiplicando, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Tem meu denominador comum, 10. 2 mais 5, 7. Então, 7/10.
7 sobre 10, não é isso? Ou seja, se eu tenho 7 sobre 10, o que na verdade eu aprendi? Qual é a minha fração total? 10 sobre 10. 10 sobre 10. Menos quem? Menos o que ela deu. 7 sobre 10. Diminuo. Agora tenho 10 aqui, repito, porque é denominador comum. Agora eu tenho o quê? 3 sobre 10. 3 sobre 10, 3 sobre 10 é o que restou em relação à fração. 3 sobre 10 que foi o que restou. Então, se eu sei que restou 3 sobre 10, eu posso colocar o quê? 3 vezes o meu total, 100 figurinhas. Corto esse com esse. 10 vezes 3 vezes 10 é igual a 30. Vai dar 30 figurinhas de letra E. Então, recapitulando aí. Talvez está um pouco embolado, né? Às vezes a caneta ela fica falhando, tem que apertar. Carita comprou 100 figurinhas da Copa do Mundo para dividir com os seus 3 melhores alunos. Ela deu 1/5 para o estudante que ficou em terceiro lugar e meio das figurinhas e metade para o estudante que ficou em primeiro lugar. O total de figurinhas que restou para o estudante que ficou em segundo lugar foi, primeiramente, eu tenho 1/5, somo mais a metade, né? 1/5 sobre 1 sobre 2, ou metade, que é igual, tiro o MMC de 5 e 2, que é igual a 10. Pego 10, divido por 5, vai dar 2, multipliquei 2. 10 dividido por 2, que é igual a 5, 5 multiplicado por 1, 5. Somei, porque agora tem os denominadores são comuns, que é 10. Somo os numeradores, que vai dar 7 sobre 10. Esse 7 aqui é o meu valor que foram entregue para o primeiro e para o terceiro jogadores. Mas ela quer o quê? O que tirou em segundo lugar. Então, o que tirou em segundo lugar, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar o total da minha fração, que já foi indicado pelo meu denominador, tá? Diminuo pelas figurinhas que foram distribuídas, que é 7 sobre 10, que vai dar 3 sobre 10. E agora eu vou descobrir, essa aqui é a sobra, esse aqui é o restante que sobrou dessas figurinhas. Quanto que é 3 décimos de 100? Quanto que é 3 décimos de 100? 30, tá bom? Por aqui ficamos e vamos pegar outras questões. Na segunda questão aí. 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol. Sabendo que cada pessoa contribui com R$ 30 e que os prêmios seriam distribuídos das seguintes formas. O primeiro colocado ganharia metade do valor arrecadado. O segundo primeiro colocado ganharia 1/3 do valor arrecadado. E o terceiro, primeiro colocado, recebe a quantia restante, tá? Quanto, respectivamente, cada participante premiado recebeu. Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa questão aqui, são 20 colegas, certo? Cada um contribui com R$ 30. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é 20 vezes 30, tá? Vou botar aqui, ó, 30 ou 30 vezes 20, tanto faz. Eu poderia calcular de uma forma só, né? 2 vezes 3, 6. Com 2, 0, tá aqui. Então, o total foi 600, tá bom? R$ 600. R$ 600. O primeiro colocado vai receber a metade do valor arrecadado. E o segundo, primeiro colocado, 1/3 do valor arrecadado. Então, vamos lá. Então, o primeiro arrecadado, já de cara, já dá para se perceber. A metade vai ser de 600 a 300. Tá? E o segundo colocado, do valor arrecadado. Então, vamos lá. Não precisava nem fazer a conta, mas vamos fazer. Isso aqui está bem fácil, tá dada essa questão. Metade, ou seja, metade de 600, que é igual a 300. Já recebeu metade, descobri aqui, deixa eu botar verde aqui. O terceiro vai ser 1 sobre 3, ou seja, quanto que é 1/3 de, tá? De 600. 600 sobre 3 vai dar 200. Mas essa aqui ficou bem fácil mesmo, tá? Acho que uma questão dessa aqui
Então, tem um total de quanto? 500, 100, 300 e 200. Como que eu sei que é 600? Vai sobrar 100, né? Então, vamos lá. Vamos fazer. Tá fácil, mas vamos fazer. Então, eu sei que é 600 menos 500. Então, quer dizer que sobrou 100. Sobrou 100 para o outro. Para o terceiro, né, colocado. Vamos lá. Então, o total deu 300, 200 e 100. Seria a letra B, tá? Essa questão foi uma questão muito fácil. Não tem dificuldade, não. Mas, mesmo assim, já que está aqui nas minhas mãos, não vou deixar